Olá pessoal, meu nome é Camilo Lima, sou bolsista do PET-AC da UFC do Campus Quixadá e eu vou estar falando um pouco sobre a linguagem de consulta estruturada, que é o SQL. Durante o curso de Sistemas de Informação, você vai aprender várias coisas importantes e uma delas é trabalhar com banco de dados. Em banco de dados, podemos destacar a linguagem para realização de consultas, chamada SQL. No banco de dados relacional, as informações e os relacionamentos entre eles são armazenados em tabelas. E no final da apresentação, estarei apresentando um sistema de julgamento online, onde vocês poderão estar respondendo alguns exercícios, submetendo, e ele vai retornar se os comandos estão corretos ou não. O SQL ele é utilizado em bancos de dados relacionais e é uma linguagem de consulta estruturada de acesso ao banco de dados. Ou seja, por meio do SQL, conseguimos acessar os dados que contém no banco, mas não apenas isso. É com o SQL também que criamos toda a estrutura do banco de dados. Ou seja, o SQL é utilizado desde a criação do banco de dados até o acesso às informações que contém nele. Temos aqui alguns exemplos de sistemas que utilizam o SQL, ou seja, são sistemas que trabalham com bancos de dados relacional. Temos aqui o MySQL, o Postgres, o Oracle, o SQL Server, enfim, todos esses sistemas aqui eles trabalham com banco de dados relacional e, como consequência, utilizam o SQL para fazer o acesso ao banco. E aqui temos um exemplo de um banco de dados relacional. Caso alguém nunca tenha visto um banco de dados, um modelo de banco de dados relacional, é assim como ele é. Cada tabela, a gente chama de tabelas de entidades, ou seja, cada entidade armazena informação que são consideradas relevantes para elas. Ou seja, aqui em usuário temos o nome, o login, uma senha. E como podemos ver aqui, cada tabela tem uma seta, ou seja, é essa seta que deixa bastante visível que cada tabela elas se relacionam com a outra. Ou seja, nessa tabela ingresso usuário, conseguimos chegar nas outras tabelas, porque elas têm atributos em comum que nos permite acessar esses dados e saber qual dado que está nessa tabela faz parte dessa. E claro, tudo aqui, desde a criação da tabela, é feita com SQL, ou seja, com SQL criamos a tabela, criamos esses relacionamentos e também inserimos os dados dentro dessa tabela. Dentro do próprio SQL, a gente tem algumas divisões de comando, já que alguns comandos são referentes para a criação da tabela, outros são referentes para inserir dados nas tabelas, cadastrar informações, deletar informações, ou até mesmo você recuperar essas informações, que é onde entram os grupos de comandos. Esses grupos de comandos nada mais são do que o agrupamento de todos os comandos que possuem a mesma função, digamos assim, ou seja, todos os grupos de comandos que são responsáveis por criar o banco de dados, a estrutura das tabelas, é um grupo de comando. Os comandos que são responsáveis por inserir informação, deletar aquela informação, é outro grupo, mas eu trouxe aqui o grupo DQL, que é o grupo de comando responsável por fazer a seleção, ou seja, por consultar esses dados que contém nessas tabelas, nesse nosso banco, nesses relacionamentos. O principal comando, né,
do DQL é o select, que é o responsável por selecionar os dados que possuem nessas tabelas. E aqui temos um exemplo, o select mais básico, que é o select asterisco from e o nome da tabela. Ou seja, com esse comando aqui você está selecionando todos os dados que possuem naquela tabela. Voltando aqui para esse modelo, se eu desse um select asterisco from tb underline evento, ele iria me retornar todos os dados que possuem nessa tabela evento, ou seja, todos os eventos que estão cadastrados aqui dentro seriam retornados. E como eu disse, ia mostrar um sistema de julgamento, onde você poderia estar resolvendo questões. Essa daqui é a plataforma. Você pode, claro, se registrar aqui, caso você não tenha uma conta ainda. Ou no caso, você já tendo o seu login, você pode simplesmente logar aqui. No meu caso, eu vou logar com uma dessas contas, eu vou logar com o Google. Logado, eu venho aqui em problemas, tenho aqui um espaçozinho para o SQL. Aqui ele contém várias questões com níveis diferentes para você estar resolvendo aí. Você clica na que você quer responder, ele vai ter aqui a descrição da questão. Sua empresa está fazendo um levantamento de quantos clientes estão cadastrados nos estados, porém faltou levantar os dados do estado do Rio Grande do Sul. Então você deve exibir o nome de todos os clientes cujo estado seja RS. Aí ele traz aqui, né, o esquema, ou seja, ele traz aqui o esquema da tabela que você vai estar trabalhando, que é o nome da tabela, que é as colunas, ou seja, aqui o nome daquela coluna e o tipo, se é numérico, se é texto. E aqui ele traz um exemplo de como os dados são armazenados, ou seja, temos um ID, temos o nome, a rua, a cidade, ou seja, todas as informações. E aqui ele também traz um exemplo de saída. Agora vamos lá, ou seja, ele quer que a gente exiba o nome de todos os clientes cujo estado seja RS. Você limpa aqui, dá um select. Ou seja, como ele diz que quer o nome, eu não vou dar um select asterisco. Por quê? Se eu der um select asterisco, ele vai me retornar todos os dados que possuem nessa tabela. E eu só quero o nome. Select name from. Agora vem o nome da tabela. E depois, bom, aquele select básico que eu mostrei, aquele exemplo de select, como eu disse, era o mais básico, ou seja, ele retorna todos os dados. Se eu desse ele aqui, ele iria me retornar todos os dados que possui nessa tabela. Ele ia me retornar basicamente, ele ia me retornar exatamente isso daqui. No caso, ele não quer isso, ou seja, ele está dando uma condição para o nome desses clientes que ele quer, que é que o estado seja RS. Aí agora eu já vou entrar com a condição, que é where, ou seja, aonde esse state
essa coluna state ela seja igual a rs, ou seja, ele só vai me retornar os nomes se atender essa condição, se ele seja do estado que possui sigla rs. Você envia código recebido, sua submissão está na fila, ou seja, ele está aí, tem uma fila para avaliar. Posso vir ali em submissões. Vindo aqui em submissões eu olho o que eu acabei de enviar. E eu acabei de enviar essa daqui, ó. Select básico. Ou seja, você clicando, você na descriçãozinha. E o meu código ele foi aceito, ou seja, ele estava correto. Então aí, caso vocês queiram estar praticando um pouco de SQL, treinando um pouco aí as suas consultas, você pode entrar aqui. Tem outras plataformas também, tem o HackRank, que vocês podem estar entrando e respondendo esses desafios e praticar um pouco, né, as suas consultas aí no SQL. E é isso. Até a próxima.